O ano de 2020 já começou com uma expectativa de guerra. No começo desse ano, uma decisão do governo americano em matar um terrorista fez com que pessoas ficassem com medo e na expectativa de que fosse estourar uma terceira guerra mundial. Estamos em fevereiro e até agora nada disso aconteceu. Mas será que a terceira guerra mundial ainda pode acontecer? Será que o motivo disso seria a morte de um terrorista? Será que existem outros motivos para que uma terceira guerra mundial exploda? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre guerras mundiais? É isso que nós vamos ver nesse vídeo. O ano de 2020 já começou com uma expectativa de... Pessoal, você quer ter acesso a mais de 1 milhão de livros grátis no seu celular ou no seu computador? Então eu vou deixar um link aqui para você fazer um cadastro, onde você vai ter acesso a mais de 1 milhão de livros de todos os estilos, de todos os gostos, o tipo de livro que você se interessar. Tem livros infantis, livros históricos, livros políticos, livros para estudo de idiomas, livros para todos os gostos, todos os gêneros. Vou deixar um link aqui, você vai se inscrever, são 30 dias grátis para você ter acesso a esses livros. Mas você tem que se lembrar do seguinte, você precisa cancelar o seu cadastro antes de completar os 30 dias. Porque senão a Amazon vai cobrar um valor de R$19,90 de vocês. Essa promoção eu estou divulgando porque eu estou acessando a vários conteúdos, vários livros muito interessantes, 30 dias grátis. Isso é uma promoção que está aí e aí você pode também acessar durante 30 dias grátis. Então eu vou deixar o link aqui na descrição e se você quiser, se você se interessar, você pode fazer o seu cadastro lá. Mas não se esqueça, você tem que cancelar antes de completar os 30 dias, para não ser cobrado. Vamos para o vídeo. Olá pessoal, eu Também sou o Guilherme acessar Vieira, durante seja 30 bem-vindo ao canal R$19,90. Guilherme Vieira. Se você é inscrito nesse canal, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no botão vermelho, não te custa nada. Se você gostar desse vídeo, Olá, clica pessoal. em gostei, ok? Vamos Sou agora o falar Guilherme sobre Vieira. a terceira guerra mundial. Será que vai acontecer? Será que não? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Então vamos lá. Primeiro, o temor de uma terceira guerra mundial não é novo, isso não é recente. Inclusive eu estava até fazendo umas pesquisas para fazer esse vídeo e vi que alguns especialistas estavam prevendo a terceira guerra mundial para 2015, outros para 2017 e tal. E eu aprofundei mais as pesquisas e descobri que de fato o temor de uma terceira guerra mundial ou uma guerra nuclear, ela existe desde o final da Segunda Guerra Mundial, ou seja, desde 1945 as pessoas ficam na expectativa de estourar uma outra guerra mundial. Alguns anos depois do fim da Segunda Guerra, depois de 1945, deu início à Guerra Fria, que era uma competição que existia entre Estados Unidos e União Soviética. Havia ali uma corrida armamentista e eles estavam desenvolvendo armas e tecnologias que poderiam um destruir o outro. Não era só uma corrida armamentista, tinha uma corrida para saber que país era melhor, qual ideologia era melhor. Naquela época os Estados Unidos representavam a direita, conservadorismo, até o símbolo de sociedade, né, cristã, sociedade livre, sociedade democrática, enquanto a União Soviética representava uma ditadura comunista, falta de liberdade, falta de comida. Mas mesmo assim, os dois países eram muito ricos, muito poderosos. E um competia com o outro para saber quem dominaria o mundo. Graças a Deus ou não, o capitalismo ganhou. Mas havia um temor de a terceira guerra mundial estourar naquela época porque os dois competiam freneticamente. Houve conflitos armados, mas não diretamente. Os Estados Unidos não atacou a Rússia não atacou os Estados Unidos, União Soviética no caso, né? E havia um temor de que aquela competição saísse da competição tecnológica, da briguinha daquela corrida e acontecesse um conflito armado de fato. O problema seria porque as duas potências têm armas nucleares. E uma guerra nuclear naquela época ou em qualquer época poderia destruir o mundo. Ou a civilização como a gente conhece.
O irônico de tudo é porque foi justamente a existência de armas nucleares que impediu até agora que uma terceira guerra mundial acontecesse. Porque os dois países, os envolvidos, sabem que o que atacar primeiro vai causar uma destruição horrorosa. As duas bombas atômicas que atingiram Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial, que atingiram o Japão, elas causaram uma destruição sem precedentes até a época. Ou seja, milhares de pessoas viraram pó em apenas alguns segundos. E a tecnologia nuclear superou muito de lá para cá. Naquela época você conseguia usar uma bomba nuclear que pesava mais ou menos 5 toneladas, você tinha que levar ela de avião até o local e soltar, ou seja, em cima de uma cidade. Hoje a tecnologia avançou tanto que você pode ter uma bomba nuclear com a mesma potência das que atingiram o Japão, só que com o tamanho de uma caneta. E você pode acionar ela por um celular. Então, ou seja, a tecnologia está muito avançada para que a destruição aconteça. Mas é justamente essa a ironia da coisa. Se a Rússia hoje ou algum país atacasse outro com tecnologia nuclear, a destruição seria enorme, sem precedentes. E na verdade nenhum país quer uma coisa dessa. Por isso que eles fazem pequenos ataques. Donald Trump, inclusive, quando mandou matar aquele general iraniano, aquele general é envolvido com terrorismo. Ele estava planejando vários ataques aos Estados Unidos e em países aliados. Então, para evitar a morte de milhões de pessoas, Donald Trump decidiu mandar matar esse cara. Mas isso não pode causar uma terceira guerra mundial. Mas é como num jogo de xadrez. É uma peça que foi movida para que haja um dia um ajuntamento de nações uns contra os outros. E aí sim uma terceira guerra mundial pode acontecer. Mas não é só os Estados Unidos ou a Rússia ou talvez a China que pode causar uma terceira guerra mundial. Eu vou te mostrar agora 3 situações, 3 conflitos que existem agora no mundo que podem gerar uma terceira guerra mundial. Vamos lá. O primeiro local onde pode estourar a terceira guerra mundial é lá no Mar Meridional ou Mar da China, né? Eu tô lendo aqui, tô com uma colinha aqui, porque olha só, 7 países estão envolvidos nesse conflito. Ainda não se tornou um conflito armado, propriamente dito, mas o Mar da China Meridional, ele é um local que provavelmente contém muito petróleo e muito gás natural. Então isso é de interesse de muita gente, de muitos países. E pelo menos 7 países estão interessados nessa área. Mas a China já tomou a frente, mandando submarinos para a região, caso alguém queira tomar aquela área. Ou seja, aquela área pertence, em teoria, a 7 países, mas cada um deles quer ser o dono de fato. E são esses os países. A China, Taiwan, Malásia, Indonésia, Brunei, Vietnã e Filipinas. Sim, são países que não têm muita expressão no mundo, são países que não são fortemente armados. Porém, quando a gente sabe que o interesse na área é econômico, ou seja, é dinheiro, aquele que dominar aquela área vai ter um poder econômico muito forte. E sim, países bem menores do que a China podem se tornar tão fortes quanto a China economicamente. O Japão é um conjunto de 4 pequenas ilhas e até pouco tempo atrás superava a economia da China, que é um país de território maior do que o do Brasil. Então, quem dominar essa área domina a economia ali, provavelmente. Então, esses países estão ali indiretamente em conflito querendo dominar essa área. A China já mandou submarinos e os Estados Unidos já estão de olho. Então, ou seja, ali quem atacar primeiro pode causar um grande conflito e uma grande guerra mundial. Segundo país, ou segunda situação, Península da Coreia. O mundo assistiu aí há algum tempo o conflito de palavras entre Estados Unidos e Coreia do Norte. A Coreia do Norte é uma ditadura comunista e lá eles deixam o povo passar fome para produzir armas nucleares. O ditador da Coreia do Norte estava aí alfinetando, e mandando indiretas para os Estados Unidos durante muito tempo. E de acordo com o governo mais frouxo do Barack Obama, a Coreia do Norte conseguiu um poder muito grande, um poder de influência no mundo muito grande.
Mas aí veio o Donald Trump, que é um pouco mais duro, um pouco mais sério, e começou a rebater as ameaças que a Coreia do Norte fazia. E com isso a Coreia do Norte deu uma recuada e começou a fazer negociações para parar de produzir armas nucleares, parar de ficar jogando míssil que poderiam atingir o Japão, a Coreia do Sul. A China, mais uma vez, ficou de olho, porque a China não gostou dessa intervenção americana na Coreia do Norte. Só lembrando que a Coreia do Norte e a China têm ideologias parecidas. A China, embora seja um país muito rico e que esteja produzindo bastante tecnologia, ainda é uma ditadura, ainda é um país comunista. O comunismo manda muito na China. Vocês inclusive viram notícias recentes do que está acontecendo na China e de como o governo de lá está lidando com a situação. Muita gente ficou aí estarrecido ou maravilhado com a construção de um hospital em 10 dias. A mídia só esqueceu de te avisar que aquilo lá não passa de um galpão cheio de camas. E não tem nada demais ali. E o vírus, inclusive, né, que pode ser assunto para outro vídeo, continua se espalhando e ninguém consegue conter. Justamente porque a ditadura chinesa não deixa que as coisas aconteçam da maneira correta. Algumas pessoas, inclusive, que denunciaram que aquela doença poderia se espalhar, estão desaparecendo, né? Ou estão morrendo assim, do nada. Então, a China não gostou dessa intervenção americana nas negociações da Coreia do Norte, mas se não fosse os Estados Unidos ou o Donald Trump, aquele conflito não teria esfriado, não teria diminuído. Então, ainda há uma tensão ali, a Coreia do Norte deu uma recuada, mas a China não gostou da intervenção e a própria Coreia do Sul e o Japão não acreditaram muito no ditador coreano, no ditador da Coreia do Norte, de que ele ia parar de fazer o que estava fazendo. Então ainda existe um ressentimento, ainda existe uma tensão ali que pode sim estourar uma guerra. E se estourasse uma guerra, por exemplo, da Coreia do Norte atacando o Japão ou a Coreia do Sul, os Estados Unidos intervêm. Estados Unidos intervindo, a China intervém a favor da Coreia do Norte. A China intervindo a favor da Coreia do Norte, a Rússia se envolve a favor da Coreia do Norte. Aí o Brasil provavelmente se envolveria a favor dos Estados Unidos. E temos aí mais uma guerra mundial. Agora vamos para o terceiro cenário. Índia e Paquistão. Sim, esses dois países arrumaram um conflito, já está durando alguns anos, já está durando algum tempo. É um conflito que por enquanto ainda está silencioso, mas é um conflito que tem um potencial de guerra mundial muito grande. E o incrível é o seguinte, Índia e Paquistão são dois países que não têm muita expressão no mundo. E veja que nos três exemplos que eu dei, pela primeira vez eu não citei Estados Unidos e nem China. É um conflito lá na Índia, junto com o Paquistão. Os dois estão brigando ali e olha só pelo que eles estão brigando. Por água potável, né? Existe um conflito ali porque os países estão com escassez de água e um fica querendo tomar a água do outro. Existe ali um rio que é muito importante, se eu não me engano é o rio Indo, inclusive é considerado um rio sagrado para a Índia. Então, ou seja, quando você mexe com a religião de um povo, você pode sim gerar um conflito mundial, um conflito muito grande. Porque todos aqueles que têm a mesma religião, a mesma crença, vão tomar as dores e querer se envolver no conflito. Então, ali na Índia e no Paquistão, eles estão brigando por água potável. Água é um bem muito precioso. Há pouco tempo atrás a gente via que poderia, inclusive, isso gerar uma guerra mundial, porque grandes empresas estão começando a privatizar a água. Então, ou seja, se a água potável do mundo acabar, algumas empresas que vão, sei lá, privatizar a água, para que você consuma água, você vai ter que comprar muito caro. Então, ou seja, aquele que dominar a água, aquele que dominar o comércio da água, vai dominar o mundo, né? Existem aí tecnologias, inclusive, que já estão sendo implantadas no Brasil, que retira água do ar e de água salgada, né? E o governo brasileiro, inclusive, já está colocando essa tecnologia aqui. Então, ou seja, talvez graças a essa tecnologia o mundo não brigue mais por água. Porque agora você pode tirar água do ar e do mar. Então não tem para que brigar por água. Você tem a tecnologia, você retira a água de onde você quiser. Então talvez essa tecnologia dê uma barrada nessa guerra aí por água. Mas Índia e Paquistão ainda estão brigando com um potencial de guerra mundial.
E outra, os dois países têm potencial nuclear e podem sim, se de repente algum governo ali não tiver inteligência, sabedoria, manejo, um pode atacar o outro com armas nucleares e causar um grande impacto no mundo. Esses três cenários que eu apresentei para vocês não são teorias minhas. Eu pesquisei na internet, olhei algumas coisas e descobri que existem outros cenários, outros países que estão com pequenos conflitos que têm potencial para crescer e se tornar uma guerra mundial. Um especialista em geoestratégia, um americano que é militar, professor de uma escola militar nos Estados Unidos, é o cara que fez essa consulta no mundo, porque afinal de contas os Estados Unidos, para se manterem, né, como potência mundial, eles precisam analisar como é que o mundo anda. E esse militar chamado Robert Farley, ele deu uma entrevista, ele fez um artigo numa revista chamada The International Interest em 2016. E aí ele tirou essas conclusões. Existem outros conflitos, outros países com pequenos conflitos que ele analisou e que tem potencial para gerar uma guerra mundial. Então, concluindo, pessoal, uma terceira guerra mundial pode sim acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar e por qualquer motivo. Uma terceira guerra mundial pode acontecer. Isso não é mistério. As pessoas estão com essa expectativa desde o final da Segunda Guerra Mundial, como eu já falei aqui. Os Estados Unidos, por exemplo, têm uma guerra comercial muito forte com a China. Um fica tentando atrapalhar o outro. A China está crescendo em números muito grandes no mundo. A China está melhorando muito o seu jeito de fazer negócios no mundo inteiro. A China, se fosse possível, né, eu acredito que não, por causa de profecias bíblicas, eu acredito que não, mas a China, se a gente for olhar por um lado mais humano, mais político, se a China continuar como está, ela vai se tornar a próxima potência mundial. Ou seja, tudo isso que você conhece como cultura ocidental vai acabar e a gente vai ter que começar a seguir uma cultura mais asiática, mais chinesa. E num conflito mundial, alguns países a gente já sabe que se aliariam, como por exemplo, Rússia se aliaria com a China se aliaria com países árabes. Esses três têm um grande ressentimento contra a sociedade ocidental, contra os Estados Unidos e contra os cristãos. Afinal de contas, a sociedade ocidental ela foi criada, ela se baseia na cultura cristã, né? No que o cristianismo fez para o mundo. O mundo ocidental é cristianizado, o mundo oriental não. Tanto é que é por isso, inclusive, que em países árabes, na China e na Rússia, há perseguição a cristãos. Entendeu? Eles não gostam de cristãos, eles não gostam de nada que tenha a ver com judaísmo, com cristianismo, com cultura ocidental. É por isso, inclusive, que eles perseguem cristãos. E num conflito mundial, esses países estariam juntos. Então imagina só, você que entende um pouquinho de política. Se China, Rússia e os países árabes se juntassem para atacar tudo aquilo que eles odeiam, ou seja, a sociedade ocidental, os Estados Unidos e os cristãos. Na minha opinião, inclusive, são esses os países que estarão envolvidos no domínio mundial durante a Grande Tribulação. Provavelmente vai ser por causa desses países que o Armagedon vai acontecer, ou seja, a intervenção divina. Eu sei que a intervenção divina, a guerra do Armagedon, ela vem para acabar com os governos humanos. Mas a gente tem que analisar certos pontos. Inclusive isso pode ser o título do próximo vídeo, o assunto do próximo vídeo. Se você quiser que eu fale sobre o Armagedon, se você não conhece, se você quer entender o que é o Armagedon, eu posso te explicar o que eu sei sobre esse assunto. E você pode deixar um comentário aí dizendo, Guilherme, faça um vídeo sobre o Armagedon. Ok? E o que a Bíblia fala então sobre guerras, né? Lá em Mateus 24, 7, Jesus já falava que um dos sinais do fim dos tempos, né, o final desse sistema, o final desse estilo de vida do mundo ia acabar. E um dos sinais seriam conflitos, seriam guerras, seriam o reino atacando o reino e nação atacando nação. Né? E também rumores de guerra. A gente teve um rumor de guerra no começo do ano, a gente tem rumores de guerras desde o final da Primeira Guerra Mundial, acaba uma guerra mundial, continua pequenos conflitos, gera uma Segunda Guerra Mundial, pequenos conflitos, e aí estamos na expectativa para a Terceira Guerra Mundial. Então Jesus já tinha falado sobre isso, já é claro, já é evidente de que essas guerras vão acontecer.
Algumas pessoas até falam assim, ah, mas na época de Jesus já havia guerra. Mas poxa, para e pensa. As guerras que existiam na época de Jesus ou anterior não tinham o potencial que tem hoje. Como eu disse, uma bomba atômica você destrói uma cidade inteira. Para um exército da época de Jesus conseguir destruir uma cidade inteira demorava dias, semanas, talvez meses. E hoje não, com apenas um segundo você manda uma bomba do tamanho de um celular ou controlado por um celular para uma cidade grande e você destrói ela em poucos segundos. Então, era disso que Jesus estava falando, era do potencial bélico, do potencial armamentista que o mundo teria. Então, uma coisa que eu quero para concluir esse vídeo é: não se preocupe com a vinda da Terceira Guerra Mundial. Se preocupe com a Guerra do Armagedon. Como eu já citei um pouquinho antes aqui, essa é a guerra que você tem que se preocupar, a Guerra do Armagedon. Ela está explicitamente profetizada na Bíblia. Jesus falou sobre ela, os apóstolos falaram sobre ela, a Bíblia fala sobre essa guerra. E você precisa se preocupar com ela. Será que a Guerra do Armagedon ela é uma guerra boa ou uma guerra ruim? E é isso que eu vou responder num próximo vídeo. Se você quiser, deixa aí o comentário. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa aí um gostei, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!